Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos e todas. Começando aí mais uma live. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. Essa live é transmitida também pelo nosso canal no YouTube, né? Brotar da Semente. Peço a vocês então que se inscrevam, compartilhem, mande essa live para mais amigos e amigas. E hoje, Dia Mundial do Café, né? Dia Mundial do Café. E eu sempre digo, né? Se há tempo para um café, há tempo para um poema. E hoje é dia de lembrar aí, né? De não só do café, né? Do líquido, do café grão moído, mas também dos cafés que nós tomamos aí na nossa vida. O café que nós tomamos com a nossa mãe, o café que nós tomamos com os nossos amigos, o café que nós tomamos numa reunião. Então, tomar um café é também algo terapêutico, não só na questão do paladar, mas também na questão de trocar ideias, na questão de sentir, né, o quanto é importante dialogar, o quanto é importante refletir sobre a vida. Então, Dia do Café, Dia Mundial do Café, grande. E aí, quem não gosta de café, claro, tem seus motivos aí, mas para quem não gosta do café, existe aí outras bebidas. Moço, você é de onde? Eu sou de Moro atualmente em Belo Horizonte. Moro atualmente em Belo Horizonte. E você, Neuza Penha, de onde que você mora? Então, moro em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas já morei em muitas cidades aí do Brasil. Santos, legal. Santos, São Paulo, litoral. Bom, hoje existem alguns assuntos que eu separei aqui para a nossa live. Então nós vamos abordar aqui alguns assuntos. Mas antes de eu entrar na pauta do dia, eu quero ouvir de vocês aí, né? Quais são as pautas que vocês julgam importantes, que vocês gostariam de ouvir, né? Quais são as pautas aí que vocês consideram fundamental? Moço, você é casado? Sim, sou casado. Quais são as pautas que vocês consideram aí fundamentais para que possamos abordar no dia de hoje? Neuza Penha, ok. Para que possamos já ir comentando aqui antes de começar para valer aí a nossa live. Bom, 14/4/2023. E aí, é importante a gente fazer uma reflexão de que os dias vão passando, o ano vai passando e algumas pessoas vão conseguindo colocar os seus planos em execução, outras pessoas não. Nós vamos sendo atropelados pelos acontecimentos e, diante de tudo isso, nós temos aí várias situações que merecem a nossa abordagem. Mas nem todos os assuntos nós temos condições de abordar. Então, o Dedé está dizendo aqui, quais são as possibilidades reais do Bolsonaro ser preso. Então, nós temos aí a questão do Bolsonaro, cada vez mais enrolado com a justiça brasileira. Nós temos essa preocupação, né, essa situação aí dos ataques, né, ou ameaças de ataques às escolas, né, que é um assunto também de relevância, que merece uma abordagem.
Nós temos aí a queda do dólar, que poderia merecer uma abordagem. Nós temos aí, nesse momento, a visita do presidente Lula à China, onde ele já fechou mais de 15 acordos, né? Foi recebido lá com tapete vermelho, né? O Wildo Pereira está dizendo aqui que não há nenhuma chance do Bolsonaro ser preso. Então, há vários assuntos que nós poderíamos abordar. A PEC do calote, aquela PEC do precatório, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro aprovaram e que estão dando prejuízo aí de 150 bilhões para o Brasil e que está estourando o orçamento cada vez mais, porque essas dívidas explodiram, não pagou, explodiu, e quem está pagando, quem vai pagar em algum momento é o povo brasileiro. Então vejam, assuntos não nos faltam, mas é necessário que possamos organizar aqui a nossa prosa. Então, em respeito ao Dedé, que apresentou aqui a pauta dele, quais são as possibilidades reais do Bolsonaro ser preso, então eu vou começar abordando esse assunto. Os demais, não sei se eu conseguirei abordar, mas se vocês gostaram de algum deles, falam aí que eu vou abordando também. E aí, antes disso, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Queria pedir que vocês curtam. Curtir a live é só clicar aqui, ó. Clicando, você curte a live, clicando no meio aí, clicando na tela. Compartilhar também é interessante, né? O Mariano já compartilhou a live aí, muito obrigado, Mariano. E quem puder também se inscrever aqui, né? Deixe sua inscrição aí, né? Já estamos crescendo cada vez mais e peço a inscrição de vocês. Então vamos ao Dedé Gonzalez, que colocou a pauta aí em relação a quais são as possibilidades reais do Bolsonaro ser preso. Então vamos lá. É muito raro no Brasil, e não é só algo do Brasil e no mundo, um ex-presidente da República ser preso. Isso é raríssimo, né? Raramente ocorre. Sobretudo depois que ele acabou de deixar a presidência. Mas vamos analisar com muita calma e cautela quais são as situações, quais são as acusações que o Bolsonaro está respondendo. O Bolsonaro já teve que dar um depoimento à Justiça Brasileira, à Polícia Federal, sobre as questões das joias. E aí lá ele foi vago, né? Não lembrava, não sei. E aí começa a surgir várias evidências aí de que ele não só sabia, como ele, o seu ajudante de ordens, o Cid alguma coisa lá, colocou ele em viva voz para falar com um dos funcionários lá da Receita Federal, do Patrimônio Público, alguma coisa do tipo. Então vejam, não sabia de nada, não tomava conhecimento, ficou sabendo depois, mas não é bem assim. Já tem evidências aí também surgindo de que essas doações de joias se deram no contexto de negociações entre Brasil e Emirados Árabes, Arábia Saudita, OPEP, lá em relação a vendas de ativos da Petrobras. Na Bahia, há um monopólio já dos Emirados Árabes em relação a refinarias e também a distribuição de derivados aí de petróleo. Então, vejam o emaranhado que nós temos em relação a essa questão das joias.
O Bolsonaro pode ser preso por essa questão das joias? Sim, a depender do desenrolar dessa situação, a depender da capacidade da justiça brasileira de buscar evidências cabais, porque já há muita fumaça, mas precisa de um fato material aí mais robusto. Então já tem as joias, já tem as negociações entre Brasil e Emirados Árabes. O que está faltando então para o Bolsonaro ser preso aí em relação às joias? Está faltando aquela boca na botija. Então está faltando a justiça encontrar ali alguma coisa que liga diretamente o Bolsonaro a isso, né? Bolsonaro negociando propina, alguma coisa desse tipo aí. Então, Ivaneide me seguiu, a Zita me seguiu, muito obrigado. Vamos seguir, vamos compartilhar, vamos curtir. Então, esse é um caso. O outro caso é o caso que envolve os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O Bolsonaro vai depor aí, o Alexandre de Moraes deu 10 dias para o Bolsonaro depor, prestar esclarecimentos lá para a Polícia Federal em relação a isso. Este caso, que levou à prisão mais de mil terroristas, delinquentes, vagabundos que tentaram, que quebraram, que causaram o terror no Brasil naquele dia 8 de janeiro. Esse caso é um caso aí que vai dar ainda muito pano para manga. Porque o Bolsonaro vai inventar, vai falar alguma coisa no seu depoimento, e aí o que ocorre? Boa noite, meu amigo César Santana, como vai? Grande César Santana, um gigante aí no TikTok, um gigante aí no Kawaii. Grande abraço aí ao amigo César Santana. Manuel Lula, boa noite, Jânio. Xandão deu 10 dias para a PF ouvir Bolsonaro. Adoro. Manuel, é o Boquinha, né? Grande abraço ao Manuel. Alexandro, boa noite. Manuel Lula Fabre, boa noite, companheiro. Boa noite, Alexandro. Como vai, grande amigo Alexandro? Então vejam, o Bolsonaro vai ter que dar explicações. Ele ordenou ou não ordenou o ataque do dia 8 de janeiro? Por que ele permitiu os acampamentos? Quem deu a ordem para o ministro dele, Anderson Torres, tentar coibir eleitores de votar no segundo turno das eleições? Então vejam, esse é um caso que ele desdobra em muitos pequenos detalhes que pode aí implicar ainda mais o Bolsonaro. Então, esses são apenas 2 casos aí. Aí tem outras situações que o Bolsonaro responde também. E essas situações, elas acabam sendo iguais a novelos. Você puxa um fio e abre-se vários linhas aí que vão aparecendo. Então o Bolsonaro pode sim ser preso. Só depende da capacidade da justiça brasileira de evidenciar. Só depende da capacidade da justiça brasileira de evidenciar. E aí, vamos aqui refletir.
Se os caras traziam joias em voos comerciais, descendo no aeroporto de Guarulhos, o que esses caras não traziam no avião presidencial? Dúvidas, perguntas, né? As negociatas realizadas durante a pandemia, negociatas de vacinas a $1. Como anda isso? Como anda esses inquéritos? Então, tem muitos inquéritos aí rolando. Antigamente dependia do Aras para poder denunciar. Agora é um ex-presidente, já não depende mais do Aras. Qualquer advogado, qualquer promotor pode denunciar. Ele é um cidadão comum agora. Então o Bolsonaro está para lá de encrencado. Respondendo a questão aqui do colega, quais são as chances do Bolsonaro ser preso? Na minha opinião, ele tem uma probabilidade hoje, 70% de ser preso em algum momento. 70% de ser preso em algum momento. Dado a quantidade de situações que ele está metido. Então o Bolsonaro tem 70% de chance de ser preso. Por falar em Bolsonaro, por falar em ser preso, uma outra situação que tem chamado muita atenção é o caso do Sérgio Moro. Sérgio Moro, não sei se vocês lembram, né, aquele juiz parcial, soltou uma pérola, dizendo que ia juntar dinheiro aí para comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Olha só o que o Sérgio Moro falou. Ademais, Newton me seguiu, muito obrigado, Newton. Ademais, o que ocorre? O Sérgio Moro está metido numa outra encrenca. Tem um cara chamado Tecla Duran. Tecla Duran trabalhava na Odebrecht. E aí ia fazer a delação, e aí parece que o Dallagnol e o Sérgio Moro tentaram lá criar uma delação fake. O Tecla Duran diz ter muitas provas contra o Sérgio Moro, e desde então o Tecla Duran não foi chamado para depor à justiça. Toda vez que ele vai depor, que ele vai falar alguma coisa que ele sabe, os caras tentam prender ele, os caras ameaçam ele de prisão. E aí, o Lewandowski, o juiz que assumiu o lugar do Sérgio Moro, revogaram essa prisão do Tecla Duran. Tecla Duran deu depoimento para esse juiz que assumiu o lugar do Sérgio Moro. E aí teve até um debate do Boulos e o Dallagnol lá na Câmara Federal sobre isso. Eis que ontem um desembargador do Paraná, de uma família riquíssima ali da região do Paraná, que tem posses até em Maringá, o que ele fez? Um juiz que é pai do sócio do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, pai do namorado da filha do Sérgio Moro. Vai vendo, Brasil. Eis que ele, contrariando a decisão de um ministro do STF, um desembargador, pai do namorado da filha do Sérgio Moro, pai de um sócio do Sérgio Moro, nomeado pelo Bolsonaro, eis que ele volta a emitir a prisão do Tecla Duran. Para quê? Para o Tecla Duran não vir ao Brasil. Ele está na Espanha,
para ele não vir ao Brasil fazer as denúncias que ele tem para fazer em relação ao senhor Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro, aquele que faz piadinha aí, que vai comprar habeas corpus do Gilmar Mendes, ele tem muito a explicar, ele e todos os seus comparsas lá de Maringá, que aliás ganhou do Flamengo, né, 2-0, e do Paraná. Então, Sérgio Moro aí, mais enrascado do que tudo. Então falamos sobre o Sérgio Moro, falamos sobre a possibilidade do Bolsonaro ser preso. E agora vamos ver dos assuntos que eu listei aqui, mais um assunto para eu abordar aqui. Vamos falar o Brasil brilhando, sim, vamos falar desse assunto aí do Brasil brilhando lá na China. Então o Lula tá lá, foi recebido com, né, pompas de realmente um país que tem protagonismo no mundo. Então fechou mais de 15 acordos. A China é a principal importadora de soja do Brasil. Então o Lula faz uma brilhante visita à China e lançou a ideia de converter, né, o real, criar um indexador para converter as transações entre o Brasil e a China sem ter a necessidade de usar o dólar como moeda de conversão. Então é algo aí que vai pavimentar essa rota da seda, esse comércio aí multilateral, esse comércio que cria possibilidades globais que não são somente as determinadas pelos Estados Unidos. Até a jornalista lá da Globo News falou que é o seguinte, que o Lula voltou de mão abanando da sua viagem aos Estados Unidos. Já na sua viagem da China, ele volta com 15 acordos aí, né? Então ele volta com um saldo muito positivo. A China, e aí eu vou trazer uma informação para vocês. Outro dia um bolsonarista, desses ferrenhos mesmo, que acredita em nova ordem mundial, nessas coisas, ele admitiu que os Estados Unidos já não tem as cartas do mundo mais. Que do ponto de vista econômico, a China veio para ficar e ela está bombando. Né? E então vejam, até os bolsonaristas já admitem que a China é a bola da vez aí na economia mundial. Fernando, salve Fernando Nando! Tudo saindo como planejado, é Lula. Então isso é uma boa notícia para o Brasil, aumentar essas relações, né, com a China e países aí emergentes. Isso vai criar demandas muito importantes para o Brasil. A Dilma assumiu a presidência do BRICS, então o BRICS que tem grana pra caramba já lá e vai começar a prestar dinheiro para a infraestrutura aí de vários países. Então é a volta do Brasil no cenário internacional, é o Brasil contribuindo para a construção de um mundo onde exista uma multipolaridade, não seja unipolar, nem somente bipolar, mas uma multipolaridade, e o Brasil voltando a ser protagonista. Então, não é pouca coisa o que o Lula está conquistando nessa viagem à China. Enquanto isso, no Brasil, e até como estratégia
até como estratégia, vários educadores, pensadores, pessoas que conhecem da educação, pessoas que conhecem da comunicação, estão dizendo que essas tentativas e ataques às escolas não são obras de crianças espontâneas, mas sim trata-se de ações orquestradas. É um outro 8 de janeiro, porque misturou aí a violência, o culto à violência, o culto a armamento, o culto a ideias nazistas, fascistas, junto com fake news, e é a forma que o bolsonarismo tem para poder querer tumultuar, querer ameaçar, querer criar o clima de terror no Brasil. Moro mexeu com marimbondo, Gilmar Mendes é um inimigo implacável, vai dar ruim pro Moro. Exatamente, Manuel, vamos ver o que vai ocorrer, mas o fato é que o Sérgio Moro, né, acusou, a grande mídia está passando pano, mas em forma de brincadeira, ele acusou o Gilmar Mendes de vender habeas corpus. Porque ele falou assim, eu preciso do dinheiro para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Né? Será que é um habeas corpus para tentar soltar o Bolsonaro? Será que ele já prevê a prisão do Bolsonaro? Podemos ter achado aqui a manchete, hein? Prevendo prisão de Bolsonaro, Moro diz que poderá comprar um habeas corpus. Capitalismo é complicado, né? Capitalismo é capitalismo. Homem primata, né? Capitalismo selvagem. Valência, você pode estar recebendo. Não recebo um centavo. O único aqui que me paga, algumas pessoas me pagam sim. Um deles é o Fernando, que sempre manda umas moedinhas para mim aí. E outras pessoas que mandam café, rosas. Tirando isso, que alguns amigos aqui, acabou de mandar o cafezinho aí, ó. Ele tá pagando para eu estar aqui, de certo modo. Porque queira ou não, eu nem sei como é que funciona, mas se eu entrar lá, vai ter umas moedinhas lá, uns diamantes lá para mim. Tirando isso, eu faço isso com puro prazer de poder dialogar com vocês, de poder conversar com vocês, de refletir um pouco sobre algumas notícias que eu leio, enfim, né, sobre a vida aí como está. Obrigado, Fernando, aí, mandou 5 cafezinhos. Hoje, Dia Mundial do Café. Dia Mundial do Café. Dedé, bem-vindo todos aqueles que amam a democracia e se comunicam com coerência. Obrigado, Dedé. Então é isso, né, o Valência. Talvez você esteja falando isso baseada em você mesma. Né? Você recebe para estar aqui me criticando? Você recebe para querer? É sério, hoje dia 14, Dia Mundial do Café. E eu sempre digo, se há tempo para um café, há tempo para uma poesia. Pois bem, uma outra bomba. Agora é bomba, hein? Outro dia na live aqui sobre assunto econômico, subi aí uns caras falando de Conceição Silva, sucesso na sua live, obrigado. Pois é, hoje é Dia Mundial do Café. Obrigado, Fernando. Olha aí, mais cafés aí. Dia Mundial do Café. E eu adoro café. Café é algo sensacional, não só para tomar, para sentir aquele aroma, mas também para dialogar com os amigos e com as amigas. Então, obrigado, Conceição, obrigado aí, Fernando, obrigado a todos e todas. E aí, uma outra coisa que é uma bomba, eu falava outro dia, entrou um bolsonarista aqui falando que rombo, 40 bilhões, não sei onde ele achou. E eu falava o seguinte, não existe rombo.
Rombo só existe quando você fecha o ano contábil. O ano contábil fecha no final do ano. Pois bem, o Bolsonaro lá atrás, junto com o Paulo Guedes, aprovaram, e eu falei naquele dia, volto a repetir hoje, aprovaram a PEC dos precatórios. O que significa a PEC dos precatórios? Significa algo que nós falamos à época, que vários deputados da oposição falaram, que era a PEC do calote. O Bolsonaro deixou, e o Paulo Guedes deixou de pagar a professora, o comerciante que foi desapropriado, enfim, pessoas que o Estado deve para elas deixaram de receber. Essa foi a PEC do precatório. Calote no precatório. Essa PEC hoje, esse calote hoje custa 140 bilhões. E ele está explodindo porque a justiça diz o Estado deve, tem que pagar em algum momento e essa dívida vai subindo juros sobre juros. Então a Fazenda, o ministro Fernando Haddad vai ter que fazer aí, tomar alguma atitude para poder pagar essa dívida deixada, esse estouro, esta calotada que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deram ao povo brasileiro. Nossa, quem faz live é socialista, capitalista, um trabalho de verdade. Ah, é, Moldes? Ah, é? E quem fica assistindo a live aqui é o quê? Você que fica aí com esses comentários aí é o quê? Você é socialista? Você é capitalista ou você é um idiota mesmo? Responda aí. Manuel Lula Fabre, qualquer pessoa inteligente percebe que você está na live porque gosta. E além de gostar, você faz bem. Ô Manuel, muito obrigado. Agradeço de coração aí. Por falar em Paulo Guedes, alguém sabe onde se meteu esse verme? Pois é. Pois é, de vez em quando sobe alguns aqui para falar que é o melhor ministro, o pior ministro da economia que o Brasil já teve. O pior. Um cara que fez o dólar subir. Aliás, o dólar está em queda, né? Dólar despencando aí. O Guedes fez o dólar subir para ele ganhar dinheiro com seus dólares lá na Suíça. O Paulo Guedes e o Bolsonaro criaram aí isenções fiscais para um monte de gente desocupada no Brasil. Fizeram aí, garantiram não sei quanto de reajuste aí para militares, garantiram aposentadoria aí para pastores. E quem está pagando essa conta? O povo brasileiro. Tirou vários direitos sociais, quase acabaram com farmácia popular. Então eles fizeram o papel do Robin Hood ao contrário. Tiraram dos pobres para dar aos ricos. Criaram uma isenção para donos de lanchas não pagar impostos. Vê se pode um negócio desse. Sérgio Moro, junto com Paulo Guedes, chegaram a isentar de impostos cigarros. Vê se pode um negócio desses. Pessoal, então é isso. Falei aqui sobre os temas que eu listei aqui, praticamente todos, e agradeço imensamente aí a participação de todos vocês. Por falar em Paulo Guedes, onde está esse verme, então não sei, sinceramente não sei, mas com certeza está aí ganhando muita grana em algum banco, né? Enio G, hoje é só isso, Enio. Hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Temos que ser objetivo, né? Senão fica a live só falando, mas outros dias nós faremos algumas lives aí com uma duração maior. Hoje nós vamos ficando por aqui. Sexta-feira significa que final de semana vem. Israel, é isso aí, meu amigo. Opa, grande abraço, Israel.
Então é isso, minha gente, meu povo, fiquem com Deus, bom final de semana a vocês e continuem se inscrevendo, compartilhando, deixando aí o seu like. Valeu!